Bom, alunos, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre especificação do modelo matemático aí para você fazer a regressão, tá? Então nós vimos até agora no curso que existem várias formas funcionais na hora de você tratar, modelar os dados, né? Forma polinomial de primeiro grau, segundo, terceiro, exponencial, logaritma, por aí vai, tem várias. E dependendo da forma, se você usa a forma incorreta para descrever aqueles dados, seus resultados não vão estar adequados. Quando você fizer vários testes, né, vai aparecer esses problemas. E de tal maneira que você não vai poder usar as informações que você tem no seu modelo, né, a partir daquela amostra, para poder fazer inferência, tá bem? E dependendo, enfim. Então, a forma funcional é extremamente importante. Aqui nós não vamos discutir as mais diversos tipos de formas funcionais. Eu vou falar simplesmente de uma forma funcional, a logaritma. Tá? No nosso caso, a gente vai chamar de log-log ou ln-ln, tá bem? E por que nós vamos tratar especificamente dela? Porque essa forma ela pode resolver eventualmente vários problemas que tendem a aparecer no modelo econométrico quando a gente trabalha com os dados, né? Então ela tem certas propriedades que costumam corrigir vários erros, inclusive que vocês vão ver na disciplina mais à frente de econometria, tá? Então às vezes simplesmente você mudar a forma funcional dos seus dados, tirar das unidades que eles estão e fazer uma transformação log-log, né, ln-ln, pode resolver isso daí. E, além disso, essa forma funcional, né, log-log, ln-ln, ela também facilita muito a interpretação dos nossos coeficientes, sobretudo quando estamos trabalhando com dados econômicos, tá bem? Então, vamos ver isso daí. Então, antes, deixa eu falar um pouquinho, né, o que é o log-log, logaritmo ou ln, né? Aliás, antes eu vou mostrar aqui a forma funcional. Então, a forma funcional do modelo, quando você for rodar, né, você tem os dados lá, tem as colunas com valores da sua variável dependente, né, tem outra coluna com os valores da variável independentes, tem mais de uma independente, né, tem várias colunas. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar todos os seus dados da variável dependente, transformar em logaritmo ou em ln, tá? E as suas variáveis independentes também, transformar em logaritmo ou ln, dependendo do que você está trabalhando. Então, você faz isso para todos os seus dados. Transforma todos eles em logaritmo ou ln. Normalmente, a gente usa ln, tá? Você não vai ver nenhum trabalho aí publicado, pessoal com log. Vai ser normalmente ln. Já vou explicar qual é a diferença de um para o outro. E, e é muito simples fazer isso. Ou você vai no Excel e usa uma funçãozinha para transformar seus dados, ou no próprio softwares econométricos, inclusive no Gretel, que nós estamos utilizando, tem lá uma funçãozinha que você clica e cria variável, né, rapidamente nessa forma funcional. Então, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Bom, então relembrando rapidamente o que é logaritmo, né? O pessoal às vezes tem muita dificuldade, não sei o que é logaritmo, enfim. Logaritmo vem do latim, essa palavra log, que significa evolução do número, tá? Então, o que ele está falando é o seguinte, o log de B é um número que eu quero encontrar o logaritmo, a evolução. Estou falando, a evolução desse número B, usando na base um determinado número que eu chamo de A, que é a base, tá? Vai ser tal número, vai ser esse X, tá? Então, a evolução do número B na base A vai ser X. Bom, você deve estar falando, professor, não entendi nada. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui na planilha. Bom, olha aqui nessa planilha, ó, eu tenho essa variável X, né? Essa variável X, ela está evoluindo aqui rapidamente, né? O 2, 4, 8, 16, 32, né? De forma exponencial, olha, né? Parecendo o coronavírus aí, ó. Propagação exponencial, tá? Agora, o que acontece se eu quiser fazer uma transformação desses dados em logaritmo? Tá? Eu posso colocar aqui no Excel a fórmula, ó, igual log, certo? Quando é log, você tem que escolher a base. A base é o número a qual esse número vai estar evoluindo. Então, eu vou escolher aqui, ó, log, escolho o número que eu quero transformar o logaritmo, no caso 2, e indico qual é a base que eu estou usando. No meu exemplo, eu vou usar a base 2. Tá? Então, meu A é a base. Então, eu estou falando o seguinte, ó,
A evolução do número 2, quando a minha base é 2, deu 1. Então, ó, o log deu 1. Log na base 2, deu 1. Tá? O que eu estou falando? 2, né, 2 elevado, em outras palavras, eu estou falando o seguinte, 2 elevado a que número dá 2? 1, certo? Aqui, ó, a evolução log, na evolução do número 4, log de 4, na base 2. Quanto que é? Aqui, ó, é 2. Ou seja, a minha base não é 2? 2 elevado a que número dá 4? 2, aqui, ó. 2 elevado a que número dá 8? 3. Quer ver, ó? Tá. 2 elevado a que número dá 16? 4. Então, o que eu estou falando, a evolução do número 16 na base 2 é 4. Porque 2 elevado a 4 dá 16. A evolução do número 8 na base 2, né, é 3. Porque 2, que é a base elevada a 3, dá 8. Então, veja, você consegue transformar os dados, fazer uma transformação nos dados, usando uma outra forma funcional. Agora, olha que interessante. Mas, olha eu vou fazer esses dois gráficos juntos aqui, ó, rapidamente aqui, ó. Olha o que está acontecendo, ó. O azul é a variável x, ela está crescendo de forma rápida, ela começa devagar e começa depois a crescer de forma muito rápida, exponencial, ó. Tá vendo? É o azul. Agora, o que acontece quando eu transformo ele em logaritmo? Olha aqui, ele estava evoluindo 2, 4, 8, 16, 32, 64. Agora ele está evoluindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ó, é a linha laranja. Tá? Nesse caso, parece inclusive que é constante, né? Porque a diferença de grandeza de números no gráfico é tão alta que parece que é constante, mas não é constante, não. Quer ver? Ó? Vou apagar essa outra curva. Ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, ó, como é essa curva. Só que no caso, quando eu pus as duas, parece que essa daqui é a laranja, que está em logaritmo, parece que é constante, porque a escala aqui do eixo fica muito grande, tá? Então, o que eu estou mostrando para você é que o logaritmo, uma das propriedades dele, logaritmo, ln, é que você consegue transformar dados que às vezes estão crescendo de forma rápida, exponencial, você consegue transformá-los numa série de dados com menos volatilidade e você consegue, inclusive, linearizar esses dados, deixar ele numa uma forma linear, tá? Então, veja aqui, ó, quando eu saí do azul, né, que era essa forma, e ó, quando eu transformei em logaritmo, o que aconteceu? Ó, ele ficou parecendo uma forma linear. Então, a gente costuma dizer que colocar os dados na forma logarítmica, antes de rodar o modelo econométrico, é linearizar os dados. Então, isso vai resolver vários problemas para vocês lá na frente. Problema de heterossedasticidade, que vocês vão aprender na disciplina de econometria, né? Então, é um problema que você recorrente lá. E fora isso daí, vai ter outras propriedades que eu já vou falar. Mas antes de falar dessa outra propriedade, que é o ln, né? A ln, na verdade, é o logaritmo na base e. E, o número e, na verdade, o número e, ele é um número, o número e, ele é um número, né, que tem uma dízima aqui, ó. A letra E é 2,7182818281, é uma dízima, né? É igual aquele número π, 3,14 é uma dízima, né? O número e, ele tem umas propriedades também, o e. Então, quando eu falo, ao invés de eu falar logaritmo, quando eu falo ln, significa que eu estou fazendo um logaritmo onde a base é o número e. Então, no logaritmo, você tem que escolher a base. Ah, o número 2, número 4, 10, 5, você escolhe de forma arbitrária. Tá? Agora, no ln, não. No ln, a base é o número e, aquele número lá. Tá? E, normalmente, a gente usa em econometria a base e, é quase que uma unanimidade, todo mundo usa a base e. Então, quer ver? Vamos lá no Excel. Vou transformar esses dados aqui de x ó, na base, no logaritmo neperiano. O logaritmo na base é o logaritmo neperiano, em homenagem a Napier, né, que desenvolveu, descobriu isso daí. Então, ó, só que no Excel, como que eu ponho? Eu digito igual ln, ó. No ln não tem que indicar a base, porque ele já sabe que a base é o número e, ó. Então, ele só pede para mim um número que eu quero transformar, ó, o número 2. Olha lá. Então, a evolução do número 12 na base é 0,69.
Ou seja, aquele número E elevado a 0,9 dá o 2 aqui, ó, tá? E aí, ó, você tem os dados também em LN, tá? Em LN. Então, a diferença do log para o LN é que o log você tem que escolher qual é a base que você está trabalhando. O LN é o número E, 2,718281, né? Isso daí, tá? Então, essa é a diferença. Bom, voltando aqui, então aqui, só para fazer isso aqui rapidinho, ó, imagina, ó, log de 4 na base 2. 2 elevado a que número dá 4? 2, então aqui é 2, né? Log de 1000 na base 10, ou seja, 10 elevado a que número dá 1000? 3, né? 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10, 1000. Log de 2 na base 2, a evolução do número 2 na base 2 é quanto? Ou seja, 2 elevado, que é a base, a que número dá 2? 1, certo? Então a log de 2 na base 2 é 1. A evolução log de 1 na base 2, ou seja, 2 que é a base elevada a que número dá 1? 0, então aqui é 0, tá? Um ponto importante, não dá para fazer logaritmo ou ln de números negativos. Então, se você está trabalhando com dados que têm número negativo, não é possível. Então, por exemplo, saldo da balança comercial, que eu usei na minha dissertação de mestrado, né? Tem números negativos, às vezes a balança comercial era negativa, não dá para usar ln. Aí você tem que fazer uma outra transformação antes, né? Então, no caso meu lá, de vez fazer exportação menos importação, que poderia dar número negativo quando tem déficit, eu fiz exportação dividido por importação. Então, quando o número era maior que 1, significa que o saldo da balança comercial era positivo. Quando o valor era menor do que 1, significava que o valor da balança comercial, né, o saldo era negativo. E o valor menor que 1 nunca ia dar sempre entre 0 e 1, né? O saldo negativo, que estou dividindo exportação por importação. Então, eu fiz uma outra artimanha. Por quê? Porque quando você for trabalhar com dados em log ou ln, não podem ser negativos, tá? Não pode ter valores negativos para você transformar. Bom, que interessante, ó. ln, a evolução do número e na base e, que ln é base e. Então, ou seja, e, que é a base, elevada a que número da e? 1, né? Elevada a 1 da e. Então, tá bom, mas isso aqui é o de menos. O que eu quero mesmo, aqui eu coloquei a forma funcional, né, de uma função logarítmica, tá? Eu tenho um número de x, transformei em logaritmo. Ó, o resultado do log pode dar negativo quando você faz a transformação do número, tá vendo? Mas os números que você está transformando não pode ter negativo, tá? Aqui é uma função logarítmica onde a base do logaritmo é maior que a base do logaritmo. Fiz a correção aqui, né? A base do logaritmo é maior do que 1, né? Então, aqui, ó, foi log de 2, ó, a base era 2, tá vendo? Aí vai ter esse formato. Se a base do logaritmo for maior que 0 e menor que 1, aí a função logarítmica tem esse formato, tá vendo? Ó? Tem esse formato. Aqui, ó, o log foi de meio, tá vendo? A base era meio, tá vendo? Bom, mas isso aqui, o que é importante para a gente aqui saber é que a partir de quando eu faço um logaritmo, um ln dos dados, eu consigo linearizar, de certa forma, os dados, tá? Consigo colocar num formato, né, parecido linear, tá? Então, isso é uma propriedade importante para a gente. Então, eu coloquei aqui, ó, a transformação logarítmica nos permite transformar dados que não são lineares em dados lineares. Então, você pegar dados que não são lineares e colocar a função logarítmica, você consegue linearizá-los. Então, isso é importante, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. É o exemplo que estava lá no Excel, ó. Tá, ó, dados não lineares, transformei em ln, né? Fiz ln, a base é o número e, ó lá. Ficou essa função, tá vendo? Ó, com a função linear. Então, dados que não eram lineares, ó, exponencial ficou linear, tá bom? Tá. Além disso, por que é importante usar a transformação logarítmica para a gente aqui? Às vezes você está trabalhando nos dados e tem valores muito extremos, outliers. A gente chama outliers em econometria, tá? Então, imagine que eu estou trabalhando com a taxa de câmbio, por exemplo, a taxa de câmbio tem lá, ó, varia para cima, para baixo e tal. Aí, de repente, teve a crise de 2008, a taxa de câmbio explodiu no Brasil. Bom, aí você tem um ponto outlier, né? Ou tem
o impeachment da Dilma, aí mudou de novo, ela subiu muito, disparou além do que ela estava. Então, quer dizer, você vai ter pontos que estão fora meio que da tendência da média, muito fora, né, para cima ou para baixo. Então, por algum motivo. Então, a gente chama de outliers esses valores, né? São valores extremos. Isso é um problema para você estimar um modelo, porque isso vai trazer várias implicações, vários problemas para você. Então, várias das suposições que estão por trás do seu modelo, né, não vão ser satisfeitas. Então, a qualidade dele vai ser duvidosa, tá? Então, quando você coloca os dados em formato logaritmo, LN, você muitas vezes você consegue resolver o problema de dados outliers que tem no seu modelo. Tá? Pode ser que não resolva, mas eventualmente pode acontecer. Então, essa é mais uma justificativa para você usar seus dados em log. A outra é o seguinte, às vezes você está trabalhando com os dados, né? Como esse daqui, ó, eu coloquei ó, a empresa 1, né, o faturamento da empresa, ó, tá? Então, a empresa 1 tinha um faturamento de 3 mil e muda para 9 mil. Então, aumentou quanto? 6 mil, não foi isso? Tá? A empresa 2, ela saiu de um faturamento de 9 milhões e foi para 9 milhões e 6 mil. Quanto que aumentou aqui? 6 mil também, tá? Então, imagine você trabalhando os dados econométricos, aqui você tem a observação 1, aqui a observação 2. O que aconteceu aqui na observação 1, ó, quando saiu de 3 mil para 9 mil, variou 6 mil. E aqui também variou 6 mil. Só que aqui o valor era 9 milhões, né? Aqui era 3 mil. Então, as grandezas dos valores são muito diferentes. Então, imagine você está trabalhando com dados que têm grandezas muito diferentes nas variáveis. Então, tem sua série de dados lá, e alguns dados são de valores, estão em escalas muito diferentes. Isso pode gerar problema também para o seu modelo econométrico. Então, a função, colocar os dados na forma funcional logarítmica, isso pode ajudar muito para evitar esse problema, tá? Então, você vai ser possível, o seu modelo, captar o que está acontecendo de forma mais adequada, tá? Então, enfim, ele vai ajudar a resolver muitos problemas e melhorar a qualidade do seu modelo. Então, outro motivo, além de dados, valores extremos, também essa questão das escalas dos dados, né? E, por fim, esse é o mais importante, que eu vou cobrar no trabalho final, isso daqui, tá? Ele facilita muito a interpretação do coeficiente que você estima. Quando você roda o seu modelo econométrico, né? E estima lá os coeficientes, o beta 1, o beta 2, ao invés de você ter que ficar sabendo suas variáveis, que unidades está o x, que unidades está o y, complica muito, aí muda o x, qual que vai ser o impacto no y. Quando está nessa forma funcional que nós estamos vendo, a logaritma, o LN, tá? A interpretação dos coeficientes é em elasticidade e fica muito mais fácil. Vocês vão ver aqui, ó. Então, suponha que eu rodei um modelo, tá? Tem lá a variável y, a dependente, e a x, dependente. Tá? Rodei eles em logaritmo. Sempre que você vê alguma coisa escrita assim, o cara está falando, ó, a sua variável y tá no formato, foi transformado em logaritmo, tá? Ou em logaritmo neperiano aqui embaixo. E a x também, então ele está te falando, tá? Então, você pega um trabalho acadêmico, o cara vai falar, né, o autor vai dizer para você, ó, a forma funcional que eu utilizei é essa daqui, ó, tá? Log, log, ln, ln, ou então ele apresenta um modelo para você genérico dessa maneira, aí você já sabe. E o que significa isso? Que o coeficiente beta 1 que você vai encontrar aqui na estimação do seu modelo, ele mede a elasticidade de y em relação a x. Tá? O que significa isso daí? Significa o seguinte, para cada 1% que eu vario x aqui, ó, vario x, a variável independente, o y vai variar quanto? É só você pegar o valor do beta, do coeficiente, e multiplicar por 1%. Então, imagine que o beta é 2. Então, eu falo, para cada 1% que eu altero o x, o impacto em y vai ser 2 vezes 1%, 2%. Tá? Vamos supor que o beta é 0,8. Para cada 1% que eu vario x, o y vai variar quanto? Né? Aí eu pego 0,8 e multiplico 1%. Então, vai dar 0,8%. Tá bem? Então, é isso daí. Aí, se o sinal é positivo ou negativo, vamos supor, sinal positivo, as duas variáveis estão correlacionadas, né?
Então, imagine que o beta é 2. Para cada 1% que eu aumento x, tá? O y vai aumentar 2%, que vai ser 2 vezes 1. Se for 0,8. Para cada 1% que eu aumento x, o y vai aumentar 0,8 vezes 1%, que vai dar 0,8% o y. E se fosse negativo aqui o b? Para cada 1% que eu aumento x, né? Vamos supor que o beta fosse menos 2. Tá? O y vai cair menos 2%. Tá bem? Então, enfim, facilita muito. Você não tem que saber mais, pô, o meu x está em unidades de milhões, aqui está em quantidade, né? Toda aquela dificuldade, né? De você tem que saber que unidades estão as variáveis, e você tem que saber qual variável, qual unidade está x, qual unidade está y, né? Era bem complicado. Então, você consegue interpretar de maneira muito mais fácil. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Imagine que y é o logaritmo natural da demanda por cerveja, então tem a quantidade demandada por cerveja. Né? Lá nos meus dados eu transformei em logaritmo neperiano, todos os dados. E o x é o preço da cerveja em reais, só que eu transformei em logaritmo, todos eles também, neperiano, tá? O preço. Então, x é preço, y é a demanda, só que eu transformei. Rodei o modelo e deu esses coeficientes. O beta 0, o intercepto 10, menos 2 aqui o beta 1. Então, meu beta 1 é 2. Tá? Então, significa que quando eu aumento o preço, o y cai, a demanda por cerveja cai. Está de acordo com a teoria, né? Era o que esperava. Ora, então, o que significa esse 2 aqui? Ó? Se meu modelo está no formato LN, LN, ou seja, log, log. Para cada 1% no aumento da cerveja, tá? A demanda por cerveja cai 2%, porque eu vou pegar 1 e multiplicar por 2, né? Menos 2, vai ficar menos 2. Tá? Menos 2%. Tá? Se aumentar 10% o preço da cerveja, a quantidade demandada vai cair quanto? 20%. Vou pegar o menos 2 e multiplicar por 10. Certo? Se aumentar 5% o preço da cerveja, quanto que cai a demanda? Pego o menos 2 aqui e multiplico por 5, né? Vai dar 10. Cai 10%. Então, para cada 1% de aumento em x, o y cai em 2%. Tá? Então, é só pegar multiplicar por 2. Quando você está variando no x, você multiplica por 2. Muito simples, né? E se eu reduzir o preço, né? Se eu reduzir o preço em 1%, certo? Aí o y vai aumentar quanto? Em 2%. Certo? Você lembra que vai sempre no sentido contrário, sinal é negativo. Ora, e aqui tem mais um conceito, né, econômico que vocês aprenderam em Teoria Econômica 1. Se você está trabalhando com elasticidade, se o coeficiente aqui, o beta 1, for maior do que 1, como no meu exemplo é 2 aqui, ó, tá? É maior do que 1 em módulo, tá? Eu não considero o sinal. Não considero o sinal, se é negativo ou positivo. Então, essa barrinha aqui é módulo. Eu digo que, nesse caso, a variável y é elástica x. Por quê? Porque ela reage proporcionalmente muito mais do que as mudanças em x. Então, por exemplo, para cada 1% que eu mudo x, aumento x, o y cai 2%, ou seja, cai o dobro. Então, ela é elástica a x. Ela varia muito mais, né, do que as mudanças em x. Qualquer número maior, beta 1 maior do que 1, eu digo que y é elástico a x. No caso aqui, eu digo que a demanda por cerveja é elástica ao preço. E se fosse um número menor do que 1 em módulo, né? Então, fosse menor do que 1 em módulo. Então, 0,1, 0,2, qualquer número entre 0 e 1 aí, em módulo é positivo. Eu digo que a demanda é inelástica ao preço. Então, imagine que aqui fosse 0,8. Tá? Menos 0,8. Então, em módulo é menor que 1. Então, se eu aumento 1% o preço da cerveja X, o Y vai cair menos 0,8. Eu vou pegar 1 e multiplicar por menos 0,8, tá? Então, ele cai menos, o Y cai menos. Por isso que eu digo que é inelástico ao preço. Ele varia menos proporcionalmente às mudanças no preço. E se o beta 1 for igual a 1, e dificilmente vai ser, aí eu digo que a elasticidade é unitária, né? Para cada 1% que eu vario x, o y vai variar 1% também. Então, se aqui no lugar de 2 fosse 1 em modo, tá bom? Então, é isso daí. Então, o logaritmo neperiano, ele ajuda muito, muito mesmo a resolver vários problemas do modelo e também ajuda a interpretação ficar muito mais fácil.
Então, pode ser que lá no seu modelo, por exemplo, algumas variáveis, quando você rodou, não deu significante, lá pela estatística T ou pelo p-valor. Pode ser que simplesmente, pelo fato de você colocá-lo em logaritmo neperiano, os seus dados e rodar, pode ser que já a variável se torne significante. Pode ser que o sinal estava dando ao contrário da teoria. E quando você colocou agora em logaritmo neperiano OLN, a variável também está de acordo com a teoria, o sinal. Por quê? Pode ser que o problema que estava atrelado a isso era o fato da forma funcional não ser adequada, dos valores, enfim, muitos extremos, enfim. Então, pode ser que a forma funcional, logaritmo, resolver isso para você, tá bem? Então, geralmente, o pessoal usa aí logaritmo ou LN, esses modelos, tá? Para valores monetários positivos, né? Então, lá, salários, vendas de empresa, valor de mercado, grandes valores inteiros, tá? Então, por exemplo, população, número total de funcionários, matrículas escolares. Geralmente não usam logaritmo para quê? Tá? Variáveis medidas em anos, então educação, experiência. Por quê? Você vai falar, aumentou em 1% os anos de educação, né? Aumentou em tantos por cento os anos de experiência, né? Aumentou tantos por cento, variou tantos por cento a idade, quanto que vai impactar em tantos por cento o Y. Então, não fica legal, né, a interpretação. Quando você está trabalhando com variáveis que estão em anos, não é legal você colocar em logaritmo essa variável, tá? Então, você pode, eventualmente, no seu modelo, colocar as outras em logaritmo, mas a sua variável que você está trabalhando aqui, não, tá? Aqui, nessa aula de hoje, eu estou colocando tanto a variável dependente quanto a independente logaritmo ou LN, tá? Mas era possível também, eu não vou discutir aqui com vocês, colocar uma ou outra. Eu poderia colocar a variável independente logaritmo e a dependente deixar nas unidades normais. Aí, vou falar aqui rapidamente, né? Se você não entender, deixa. Tá? Aí, como que ficaria? Como a variável x que eu coloquei em logaritmo ficaria para cada 1% que eu vario x, multiplico ele pelo coeficiente beta, né? Vai impactar y, aí o y você tem que ver nas unidades que ele está, tá bom? Vai estar nas unidades. Se for o contrário, você colocar a variável dependente em ln ou log e a variável independente não, aí é o seguinte, quando eu vario a minha variável independente x, né, aí eu tenho que saber em que unidade está aquela variável, vejo lá o coeficiente beta, o impacto em y, o valor que vai dar em y, vai estar em elasticidade, vai ser em porcentagem, tá? Então, acho que aqui, falando assim, não ficou claro não, tá? O log, o ln ficou claro, né? Então, a elasticidade, mexeu 1%, mexeu tanto, variou x aqui, tá? O impacto variou aqui em porcentagem, né? 1%, o impacto em y também vai ser em porcentagem, tá? Bom, e não pode usar log, né? Então, eu coloquei aqui, ó, variáveis que são proporções ou porcentagem. Então, podem usar ou não log, você pode deixar ou não, tá? Mas a tendência é utilizá-las em forma original para possibilitar uma interpretação em termos de pontos percentuais, tá? Então, por exemplo, taxa de desemprego, taxa de participação em planos de aposentadoria. Então, você pode colocar em elasticidade? Pode, tá? Mas não costuma ser muito adequado, não. Não é muito legal, na verdade, não é que é adequado, porque aí você vai falar assim, ó, se aumentou 2% o desemprego, né? Para cada 1% que aumenta o desemprego, o impacto sei lá, nas vendas é tantos por cento, né? E o desemprego está em pontos percentuais. Uma coisa é ponto percentual, outra coisa é variação percentual. Bom, eu vou fazer alguns exercícios, né? E aí acho que fica mais fácil de ilustrar algumas coisas. Então veja aqui, ó, eu tinha os dados, né? Já mostrei para vocês esses dados, né? Tem aqui quantidade, né? Que era de 1960, dados temporais até 85, tem a quantidade da demanda por energia elétrica lá nos Estados Unidos em 4 trilhões de BTU, o preço em dólares, né? E o INC é a renda total por domicílio, né? Renda domiciliar aqui, tá? E, enfim, aí tem aqui essas variáveis. Aí eu rodei um modelo aqui, ó, com essas três variáveis. A quantidade demandada de energia tá em função do preço e da renda per capita. Então, saiu esse modelo.
Então, eu tenho aqui, ó, meu beta 0, o meu beta 1 que multiplica a variável preço, o meu beta 2 que multiplica a variável renda, vi se deu significante todas elas, né? Pelo p-valor, pela estatística T. Bom, e aí o que significa? Eu tenho que saber que unidade está, né? Então, por exemplo, o preço deu menos 1,228, né? Então, olha qual é a dificuldade. Então, para cada... o preço está em dólares. Então, para cada $1 que aumenta o preço, tá? A demanda por energia elétrica cai menos 1,28. Aí você tem que ver lá que unidade está aqui, ó. Menos 1,28 quatrilhões de BTU, né? Tá? Então, está em 4 trilhões de BTU. Então, veja, dificulta a interpretação, né? Tá? Agora, eu vou rodar esse... Aí tem aqui também a renda, ó. Agora eu vou rodar esse modelo em logaritmo, tá? Então, o que eu fiz aqui no Excel, ó? Eu coloquei a variável quantidade em ln, então o que eu fiz? Olha aqui em cima na barrinha. ln de B2, né? Daqui, ó. Então, fiz lá igual ln logaritmo neperiano, abri a fórmula do valor que eu quero transformar esse. Aí eu arrastei a fórmula para todo mundo, né? Fiz a mesma coisa para o preço e a mesma coisa para a renda. Então, deixei ln de Q, ln de P, ln de NC. Essas três variáveis. Então, eu vou rodar o modelo econométrico agora com elas aqui no Excel. Então, vamos lá. Então, vai lá em análise de dados, tem que habilitar, eu já ensinei vocês a habilitar no Excel de vocês. Você vem em dados aqui, ó, vai lá em análise de dados. Em algum vídeo aí, mais de um vídeo eu já ensinei vocês a fazer isso. Procura aqui regressão, procurei. Variável independente, então vou lá escolher a variável, selecionar a variável independente, no caso é a quantidade demandada, LNQ. Vou colocar com um rótulo, né, para não me confundir depois, selecionei, ok. Vou pegar a variável X, então vou pegar aqui as duas, né, seleciono as duas, cabeçalho, ok. Como eu selecionei com cabeçalho, eu marco aqui rótulos, né, para ele saber que a primeira linha é o nome das variáveis, tá? É importante para você depois não se confundir com as variáveis. Você poderia não selecionar o cabeçalho, pegar só os dados e aí não marcar rótulos, mas depois ele ia dar um nome x1, x2 para cada uma das variáveis e você ia ter dificuldade em identificar quem era quem, tá? Aqui é o nível de confiança, ó, que você quer. Você coloca o nível que você quer, vou deixar 95 mesmo. Constante zero é o beta zero, né? Eu não quero ele zero, deixa o modelo encontrar. Tá? Não coloca zero, não. Ninguém coloca zero, a não ser que você está testando alguma coisa que você tem certeza que é zero, tá? Então, 99,9% dos modelos econométricos, você nunca coloca zero aí. Deixa que o modelo encontre para você qual é ele. Que aí ele vai permitir que o seu modelo ajuste da melhor maneira possível nos dados. Vou pedir para os dados saírem numa planilha aqui nova, tá? Então, vou dar OK. Então, ele saiu aqui numa planilhinha nova. Ele abriu aqui para mim os dados. Então, veja bem, ó. Saiu aqui meus dados, né? O preço está negativo, de acordo com a teoria. A renda deu positivo. Olha que interessante. Agora facilita muito a minha interpretação. Deu significativo todos eles, deu significativo. Olho pelo p-valor, pela estatística T, né? Na aula passada fiz um vídeo sobre isso. Bom, então significa aqui, ó. O preço é 0,56. Está em logaritmo neperiano, não é isso? Então, eu sei que para cada 1% que aumenta o preço, tá? A quantidade demandada de energia, que é minha variável dependente, cai quanto? Menos 0,5%, menos 0,56%. Tá? Então, a demanda da energia elétrica em relação ao preço é inelástica. Quando eu vario o preço, a energia elétrica varia numa proporção menor. Para cada 1% que eu vario o preço, a energia elétrica varia 0,5%. Se eu aumento o preço em 1%, ela cai menos 0,56%. Se eu reduzo o preço em 1%, ela aumenta em 0,56%. E a renda per capita, ó, deu 1,02. Então, deu praticamente elasticidade unitária, né? Só porque eu falei que é difícil dar lá no vídeo, aqui no vídeo. Então, para cada 1% que eu aumento a renda per capita, a demanda por energia elétrica aumenta 1,02%. Tá quase elasticidade unitária, né?
pode até falar que é elástica, mas é praticamente elasticidade unitária, tá? Então você vê que, na verdade, a renda per capita impacta mais do que o preço, né? Também o coeficiente aqui é muito maior, ó. Então fica até mais fácil. Então veja, a renda per capita é mais importante para estimular, para impactar a demanda aí por energia elétrica do que nesse período aqui dos Estados Unidos, né? Do que o preço, tá? Então a elasticidade facilita muito a interpretação dos coeficientes, tá bem? Então vou fazer um outro exemplo aqui. Eu vou fazer agora no Gretel para vocês. Então, no Gretel aqui, ó, eu fui lá, abri meu arquivo aqui no Gretel, né? Vocês já sabem fazer isso. Lembra que se você não conseguir abrir, é porque às vezes está poluído, né? Tem letras, colunas com nomes. Então, limpa todos. Inclui as outras planilhas e deixa só os dados lá bonitinho com o cabeçalho, tá? Então, se tiver com dificuldade de abrir, faça isso. Salva de novo um arquivo, deixa só lá na planilhinha os seus dados com o cabeçalho. Bom, então tem aqui, ó, e é possível fazer o quê? Eu transformar os dados, né? Então tem aqui, ó, acrescentar, tá vendo? Acrescentar. Tem aqui, ó, vários tipos de você transformar os dados, ó. Defasagens, primeiras diferenças que vocês, né, nós não vamos tratar aqui, quadrados das variáveis, transformar as variáveis, levar ao quadrado, né? Todas elas. Aqui, ó, logaritmo das variáveis. Embora tá com o nome logaritmo aqui, o que ele faz é o ln, tá? O logaritmo na base e, logaritmo neperiano, tá bom? Então, ó, cliquei, ó, olha lá, ele transformou, ó, aí ele pôs um L na frente, né? Underline e NC, para falar que essa variável está no logaritmo. Vou fazer com preço, ó. Posso fazer com as duas junto, ó. Vou selecionar segurando o Shift, vocês fazer uma de cada vez, né? Acrescentar lá, logaritmo. Então, veja, essas variáveis estão com L na frente, é porque estão em logaritmo. Então, há um pessoal que estuda econometria, normalmente, quando eles vão rodar um modelo econométrico que as variáveis estão em logaritmo, eles costumam deixar com um L na frente para a pessoa saber. Se não faz isso, ele deixa o nome da variável, enfim, e aí em algum lugar lá ele indica, né? Falar os dados estão em logaritmo neperiano, logaritmo, tá? É o modelo log-log, LN, tá? Em algum lugar ele avisa, tem que avisar, tá? Mas normalmente é comum o pessoal deixar a letrinha L na frente aí. Então, ó, aí é só você rodar um modelo com elas, né? Então, vai lá, o modelo, métodos mínimos quadrados ordinário, variável dependente é a renda não, quantidade demandada de energia elétrica, ou a renda em LN e o preço são as variáveis independentes, e dá OK, rodou o modelo, olha lá, saiu, ó, os mesmos valores, tá vendo? Tá bem? Legal, né? Eu vou deixar esse arquivo aqui com esses dados, só com os dados, né? Se você quiser rodar para sair os mesmos resultados. Tentar em casa, tá? Então, o conteúdo aqui desse vídeo é sobre a forma funcional logaritmo log-log, tá? O LN-LN. Então, você vai fazer isso no seu trabalho que você vai me entregar e vai interpretar esses coeficientes. E nós vamos ver se resolveu algum problema aí das suas variáveis não estar com o sinal adequado, não ser significante, se isso foi suficiente para resolver, tá bem? Mas eu vou passar mais orientações sobre o que eu vou querer, então não se preocupe. Então, um grande abraço e bons estudos.